Eu sou Giovanni Roncalli, presidente da CBTT e do Clube de Tiro Roncalli, advogado pós-graduado em Ciências Criminais. Sou guitarrista da minha igreja também, sou um amigo fiel, blá blá blá. Enfim, essa é a introdução para avisar vocês que o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Nós iremos abordar a minha vida para que você entenda muitas coisas. Antes eu te digo, não se exponha, não se abra para quem você não conhece, porque o brasileiro nato, ele deseja o mal, ele vê as fraquezas de cada um e ele vai lá torcer para que dê errado. É isso aí, o caminhão tá perdendo o controle e tá faltando freio, fica todo mundo vira, 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 vira. E quando o caminhão bate e vira, ninguém vai ajudar o pobre do caminhoneiro que tá lá, às vezes agonizando. O brasileiro médio, que não é o caso de vocês, eu vou explicar já o porquê. O brasileiro médio, ele vai na carga saquear, enquanto o cara agoniza até a morte. Não se exponha. Tudo que eu vou falar aqui sobre minha vida é em respeito a todos vocês, porque em todo o Brasil por onde eu ando, eu sinto o amor das pessoas que se sentem representadas pela minha atuação, e é em respeito a vocês esse vídeo. Também é uma forma de eu deixar registrado aqui para os meus descendentes, filhos, netos, deixar imortalizado, né, um pouco da minha história contada pela minha pessoa. E eu vou deixar aqui registrado, não vou expor minhas fraquezas, pelo fato de que, do mesmo jeito que tem vocês, público do YouTube, que a gente vem há anos construindo, fortalecendo os laços de amizade, de respeito, de confiança pela minha atuação, pelo carinho que eu tenho por vocês, pelo respeito que vocês têm por mim. Há pessoas que vão estar assistindo vídeo a vídeo procurando uma forma, uma fraqueza para poder me atingir. Há pessoas que estão assistindo e procurando uma brecha para tentar entrar com tudo para me derrubar. Então, a todos vocês, nossos ouvintes, nossos inscritos, pessoas que torcem por mim, em respeito a vocês, se eu pudesse, eu faria aqui o sofá andando, sendo arrastado, e eu falaria: senta que lá vem história. Quem não é dessa época aí, da TV Cultura, não vai saber a referência, mas vamos lá. Algumas coisas eu vou omitir para que não venham a usar isso contra a minha pessoa. Espero que você se divirta, isso é um respeito a você, espero que você goste, e assim você vai entender o porquê da minha atuação, porque eu não tenho mais medo de nada. A primeira coisa que eu vou falar de forma rápida sobre meus avós, vocês vão entender que eu não sou descendente de ricos. Eu sou, por parte de mãe, descendentes de pessoas muito simples do sertão de Alagoas e de Pernambuco. A minha avó materna era uma pessoa do lar, uma pessoa que eu gostava muito. Eu perdi quando eu tinha pouquíssima idade, mas ainda lembro dela, do carinho que ela tinha por mim. E meu avô materno, ele foi um ex-cangaceiro. Ele foi uma pessoa também que não tinha como ser rica. Ele morava em Serra Talhada com mais uns, sei lá, 19 irmãos. E aos 12 anos de idade, ele foi para o bando de Lampião. E ele andou com o bando de Lampião até os seus 18 anos, quando ele se desentendeu e, digamos que, duas pessoas deixaram de existir e ele foi para volante. Ele se desentendeu ali,
fez 18 anos e, cara, não é isso aqui. Aí ele foi para volante, para perseguir Lampião. Ele sempre foi uma pessoa muito simples, que gostava de trabalhar. Ele, quando entrou para a reserva na Polícia Militar, antes de entrar para a reserva, ele foi delegado de polícia. Aí você vai dizer como um sargento da Polícia Militar foi delegado. Na época do regime militar, os delegados de polícia, eles eram indicados, eu acredito que era assim, indicados pelos militares. Então, meu avô, sargento da polícia, ele foi delegado delegado de polícia. Era assim na época do regime militar, não entendo porquê. E ele, quando entrou para a reserva, era uma pessoa que não sabia ficar parado, não sabia ficar sem trabalhar, mesmo tendo o salário dele de reserva da polícia militar. Ele ia para a feira todo santo dia para se ocupar. E ele vendia papel, jornal usado na feira para embalar, para o pessoal que comprava jarro, essas coisas, poder embalar a, as suas compras, né? Então, o meu avô vendia jornal usado, lucrava com isso? Talvez não. Ele tinha um lucro aí de R$ 1, R$ 1,50 por dia, que naquela época, né, nos anos 90 e 2000, poderia ser alguma coisa, mas ainda não era, entendeu? Era uma época que com 10 centavos você comprava 3 babalu. Hoje você vai comprar uma caixinha de chiclete, é R$ 25 aquelas gomas que vendem aí nos postos e nas farmácias. Enfim, esse era o meu avô por parte materna. Ele era uma pessoa muito simples, ele era uma pessoa que só assinava e escrevia o básico, não se formou, não terminou o colegial. Eram pessoas simples, mas extremamente honradas, trabalhadoras, e eu aprendi muita base na minha educação por parte dos meus avós, tanto materno quanto paterno. Por parte de pai, a minha única avó, ela é viva na data de hoje. Nós estamos em 17 de novembro de 2025 e ela é formada em psicologia. Ou seja, os meus avós, por parte de pai, estudaram. Ela é formada em psicologia e meu avô, que já faleceu, todos os outros faleceram, ele era médico. Ele era médico, mas contam os meus pais que ele, antes de ser médico, chegou também a prestar alguma função na Marinha. Acredito que foi isso. Preciso me inteirar, porque isso não é o foco, também não estudei isso. Mas meu avô não teve uma infância fácil, pelo que eu soube. Ele se foi quando eu era muito cedo. E a mãe dele tinha deixado ele teve que se virar para poder estudar, teve que fazer, trabalhar, né, muito cedo, o que é muito chato para uma criança, para poder se sustentar e tal. Não foi fácil, mas graças a Deus ele venceu na vida e virou médico. Meu pai, ele não teve uma infância fácil. Eu diria que meus avós não eram ricos, como você entendeu, né? Meu avô sempre foi um lutador. Meu avô tinha um gênio forte e por isso muita injustiça que acontecia num trabalho. Ele não gostava, terminava falando o que pensava e, assim, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu ouvi. E não dá mais certo e tal, ia para trabalhar em outro hospital. Porque se o cara viesse com injustiça, com um jeitinho, com não sei o que, o meu avô era uma pessoa muito rígida, né, para essas
flexibilizações, né, que o brasileiro tende a ter. Então ele se mudava bastante e por isso a infância do meu pai não foi muito fácil. Aperto financeiro, né, todas as situações terminaram com que meu pai não tivesse uma infância fácil e aos 17, 18 anos ele precisasse ir morar sozinho com meu tio, irmão dele, para poder pagar as contas. Ao morar sozinho, ele conseguiu um estágio no Produban e meu tio ele ia tocar, né, na noite para poder pagar os estudos. Cada um pagando do seu jeito. Montaram uma barraquinha também de cachorro-quente na porta do apartamento onde eles moravam sozinhos com essa idade tão jovem. E não foi fácil, mas venceram na vida. Meu pai se tornou um excelente advogado, meu pai passou num concurso para delegado, o primeiro concurso de delegado de Alagoas, ele passou sem estudar, apenas com o conhecimento que ele tinha da lei. Meu pai era um cara que tudo que entrava ele se dedicava e era monstruoso. Meu pai foi para a usina, para uma usina, não vou mencionar o nome, e nessa usina ele trabalhou até se aposentar por invalidez e já estou chegando na minha vida, tenham calma, mas esse prefácio é importante porque tudo que vai acontecer comigo vai. Esses fatos agora são importantes e você vai entender. Meu pai trabalhou na usina até se aposentar por invalidez. Uma tragédia acometeu a vida dele quando eu tinha 3 anos de idade. Foi com essa idade que ele se aposentou por invalidez, aos 33 anos de idade. E nessa usina, quando meu pai se aposentou, só para vocês terem ideia da força de vontade, do trabalho da garra, eu soube que 3 advogados tiveram que substituí-lo imediatamente quando ele se aposentou. E meu pai se aposentou pelo fato de que, com a infância difícil, com todas as lutas também, na usina, não tendo muito o que fazer, porque nessa época o pessoal morava na usina, ele bebia muito. Meu pai bebia ali, se brincasse, se deixasse 1 litro de uísque por dia, fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e tudo isso foi eliminando, né, substâncias, sei lá, eu não sei explicar, substâncias ou alguma coisa no organismo dele que colocasse, né, ele dentro dos trilhos. E eu acredito que a bebida e o cigarro eliminaram o lítio no sangue dele. E uma coisa foi o estopim para que meu pai ficasse inválido. Na usina houve um acidente de madrugada. Um caminhão, que eu esqueci o nome do caminhão, acho que é gaiola. Era um caminhão que ele tinha a parte de trás, eu acho que é caçamba que chama, aberta, e essa caçamba ela transportava os trabalhadores, 40, 50 trabalhadores, todos ali na gaiola expostos, né, segurando. Não é como um ônibus onde você vai com assento, com o cinto de segurança. Essas pessoas elas eram transportadas, né, como se fosse uma carga viva, né, um animal. Mas ia todo mundo ali, né, na gaiola, dentro do caminhão. E esse caminhão, em uma curva ali na madrugada, porque o trabalho de cortar cana era muito cedo e meu pai era da assessoria jurídica dessa usina, o caminhão, ele, na curva de uma determinada ladeira, que esse acidente no início dos anos 90 aqui não tinha internet, né, para a gente pesquisar, quem viu os jornais,
quem estava vivo à época lembra desse acidente que chocou muita gente. O caminhão virou. Ele virou nessa curva e todos os trabalhadores que estavam em cima, o caminhão passou por cima deles e foi uma tragédia, assim, para quem estava lá, entendeu? Foi uma coisa aterrorizante, que isso mudou o destino de todas as pessoas que estavam lá, inclusive do meu pai, infelizmente. Meu pai recebeu a ligação de madrugada e foi chamado para poder ir para esse local. E quando ele chegou lá, ele ser acordado de madrugada, ele não estava preparado para isso. Quando ele chegou lá, muitas carroças vinham sendo trazidas com um pedaço de um, pedaço de outro. E, assim, era como se fosse mercadoria. E essas carroças, elas iam e chegavam no IML e o pessoal ia virando e jogando na pedra. E um fazendeiro lá, ele disse que o meu pai entrou em choque. E o meu pai entrou em choque e desde então, por causa disso, a minha vida foi extremamente modificada por esses fatos. Mas vamos lá. Meu pai entrou em choque e ele tinha o dever de custear, de representar a usina e custear todos as despesas funerárias dessas pessoas. Só que ele lá com a nota promissória lá representando a usina, ele entrou em choque e um fazendeiro teve que preencher tudo para ele e ele só fazia assinar. Porque, raciocine comigo, quando você vai no enterro, você sai reflexivo, é ou não é? Você sai reflexivo. Você pensa na vida, quando você vai a um enterro, você reflete. E quando você reflete, você sai dali, poxa, a vida ela acaba. O que aquela pessoa tinha para fazer, ela não vai conseguir cumprir seus compromissos, porque a vida acabou. Olha ela ali entrando dentro e o povo jogando terra por cima. E você entra num estado de reflexão que você vira até mais tolerante. Só que esse foi o estopim, né, da vida do meu pai, de muitas coisas que eu também não vou detalhar aqui, muitas coisas que ele sofreu. E esse foi o estopim, e meu pai, ele assinou as notas promissórias, mas ele não conseguia dialogar, porque não paravam de chegar pedaços de pessoas em carroças para deixar lá na pedra, em cima da pedra no IML. E ele vendo aquilo, eu queria também que você equiparasse a uma pessoa que vai representando uma empresa a um acidente onde faleceu uma pessoa. Quando você vai enfrentar também o sofrimento de uma família. Não paravam de chegar famílias para fazer o reconhecimento e para que meu pai tratasse, né, qual é a sua despesa, quanto é que a usina tem a te pagar. Então, maldita a hora, né, que meu pai foi de madrugada atender uma ocorrência de trabalho. E dali em diante acabou-se a vida dele. Porque meu pai entrou num estado de nervos que
que só foi decadência daí para frente. E ele teve que ser aposentado por invalidez, porque foi um choque muito grande para ele, e dali em diante ele nunca mais foi o mesmo. E aos 3 anos de idade, a nossa renda, que ia muito bem, ela caiu muito. Ela caiu muito porque meu pai recebia em torno de 20 salários na usina pelo excelente serviço que ele prestava, mas inúmeros benefícios e vantagens por ser um excelente funcionário, como casa, empregados, água, luz, telefone, seja lá o que fosse. Aconteceu que, quando ele foi aposentado por invalidez, só assinavam 2, 3 salários mínimos na carteira. E foi com isso que ele se aposentou. E minha mãe, que era dona de casa, que cuidava da gente, ela teve que se virar em 3 para poder não faltar nada em casa. E para poder pagar meus estudos, os estudos do meu irmão. Então, hoje eu não hoje cai a ficha, né, de muita coisa da minha infância, onde eu via, né, eu até não entendia, mas por que a senhora deixa o colégio atrasar? E a única coisa que ela fazia era escolha, meu filho, qual colégio você quer estudar? Aí eu queria ir para o Batista. Aí lá vou eu para o Batista, um colégio caríssimo, hoje não existe mais, só deixou saudade. Mas ela, ela ia vender roupa de casa em casa para poder pagar o colégio. E o colégio deixava atrasar 6 meses, depois ia lá, fazia um acordo. Então, pô, antes de você julgar a minha vida, você precisa saber disso para você saber que eu não vim de família rica. Eu não sou filho de rico, eu não nasci em berço de ouro. E hoje eu entendo, inclusive, porque eu odeio tanto frango. A minha vida inteira eu comi frango, cara. E eu pedi à minha mãe, né? Olha, eu preciso, mãe, a gente quer carne. E era só frango, frango assado. Aí hoje é estrogonofe de frango. Amanhã é peito de frango. Entendeu? Hoje eu tô entendendo por quê, né? Era uma pessoa ali dando o máximo de si para que a gente, como criança, não sentisse, né, uma queda no padrão, e ela enganando a gente e dando o máximo, entendeu? Então eu passei por situações até onde eu não vou entrar nisso, não. Deixa para lá. O importante, vamos adiantar. Eu fui estudando e fui acompanhando também o perecimento do meu pai. E aos 15 anos, a minha mãe não teve mais como segurar as rédeas como seu pai e mãe ao mesmo tempo. E aos 15 anos eu precisei virar o homem da casa. E entender que a partir dali eu estava assumindo responsabilidades que outros meninos de 15 anos não tinham. E eu não tinha escolha, porque eu assumi, eu ia ver que minha mãe não ia dar conta. Vou rebombinar um pouco. Aos 9 anos de idade, porque isso você vai dizer, pô, que você está dizendo isso? É porque você é melhor do que os outros? Não. Aos 9 anos de idade eu comecei a estudar piano. E eu evoluí muito no piano, muito mesmo. Aos 12 anos de idade, para eu conseguir ter as minhas coisas, conseguir ter pelo menos um trocado, um dinheiro para eu lanchar na escola, eu coloquei um anúncio
na Gazeta, não tinha OLX nem Mercado Livre nessa época. Eu coloquei um anúncio na Gazeta de aula de piano. Eu não tinha um piano. Piano era coisa de rico. Eu estudava piano em um teclado. Um teclado que minha mãe ralou muito para poder comprar. E eu insisti muito. E nesse piano, nesse teclado, que ela comprou, inclusive, seminovo de um tio meu. Depois eu entro nesse assunto, né, de onde eu peguei influências do rock. Ela praticamente tomou esse teclado, trocou em mercadoria com meu tio, que também vendia roupa como minha mãe. Eu treinei bastante nele e dava aula de piano nele. Eu tinha uma senhora idosa que aceitou ter essas aulas comigo. Ela viu o anúncio na Gazeta de Alagoas. Era lá, né, que a gente colocava os anúncios. Quem é dessa época vai lembrar, né, que logo depois dos anúncios vinham os anúncios de prostituição. E era até bom para eu rir, cara, porque eu, como criança, né, eu ficava lendo e tentando imaginar. Que era sempre assim, era fulana de tal, seios fartos, coxas grossas. E eu, como criança, assim, cara, quantas ligações eu já fiz, cara. Só para passar trote, entendeu? E eu nunca deixei de ser criança, né? E eu ligava lá, você trabalha com roupa? E a mulher, não. Então você trabalha pelada, enfim. Eu coloquei o anúncio, dei essas aulas, consegui um trocado para poder ter a partir dos 12 anos de idade. Aos 15, eu já estava fazendo aulas de piano também com outra professora que já faleceu, era a Eliane, que fica. Eu sempre morei ao lado da Vila Militar, para quem não sabe. E no outro lado da Vila Militar, porque eu ficava na Vila Militar do lado dos praça. Aí do outro lado tem um lado dos oficiais, que as casas são melhores. Nesse lado tem uma professora de piano, a Eliane. E ela já faleceu e eu ia lá para poder tocar no piano dela e ter aula com ela. E eu lembro que a Eliane disse, Giovanni, eu estou te dando aula há 4 anos, que eu troquei de vários professores. E com ela, eu estava há 4 anos e ela disse, você já está tocando músicas do 9º ano de piano. E eu dava essas aulas de piano e aos 15 anos, devido a, voltando agora, a ter que assumir algumas atribuições e ser o homem da casa, devido ao perecimento da saúde do meu pai, onde ele ficou completamente inválido, não conseguia nem mais sair de casa. Eu não vou entrar em detalhes também da doença dele, até para proteger a dignidade dele. Eu fui aos 15 anos, enquanto os meninos de 15 anos passavam tal do corujão nas lan houses, sim, geração X, Y, Z, enquanto você tem internet na sua casa, você tem um computador na sua casa, você tem tablet, você tem internet até na TV e na palma da sua mão. Na minha época, a gente não tinha internet, a gente só podia discar para cobrar um pulso, né, do telefone fixo a partir de meia-noite, de segunda a sexta, ou sábado a partir de 2 horas da tarde. E se algum cidadão ficasse ligando para sua casa, daria ocupado, mas o cara era tão espírito ruim, espírito de porco, que ele ligava várias vezes até cair a sua internet. Aí você, caiu a internet. Aí você tinha que atender a porcaria da ligação para dizer, não ligue mais não, que eu estou na internet, no telefone fixo. E tinha internet à vontade, qualquer hora do dia, nas lan houses. Eu acho que era R$2 a hora. Depois foi aumentando até chegar a 10, R$12 a hora. E os moleques iam para lan house fazer corujão. Eu ia para
Santa Cruz do Capibaribe com minha mãe, ajudar ela a comprar mercadoria no Santa Cruz Moda Center lá. E os meninos ficavam fazendo corujão, eu ia comprar mercadoria para ajudar minha mãe. E foi aí que eu comecei a empreender. Eu deixei um pouco de ser professor, até porque não aparecia mais alunos de piano, para começar a empreender. E começando a empreender, eu ganhei 50 reais da minha mãe, e com esses 50 eu comprava saia jeans no meio da feira de Caruaru também, Toritama e Santa Cruz. Eu andava com minha mãe de madrugada na feira, nos fins de semana, e quando passava o cara com uma carroça com as saia jeans, eu comprava elas a 5 reais para revender a 20 ou 25 reais, dependendo se era visto no cartão. E com isso eu fui fazendo dinheiro. Minha mãe cedeu, minha mãe abriu uma loja, ela conseguiu abrir no centro, e a gente começou a melhorar um pouco de vida, a ter um pouco mais de dignidade, a ter um pouco mais de conforto, na verdade. Dignidade, você não precisa disso para ter. Peço até perdão pela palavra. A gente começou a ter conforto. E eu comprava 5, vendia 25 no máximo. E ela me cedeu uma arara na loja dela para que eu pudesse colocar essas mercadorias. E eu ia toda vez comprar mais com o que eu apurava, comprar mais. E terminou que, aos 17 anos de idade, eu abri uma loja na Rua das Árvores, aqui no centro. Nessa loja na Rua das Árvores, o ponto era péssimo, dava muito bandido, muitas tentativas de furto ou até de roubo. E eu migrei para a Rua do Comércio. Ao mesmo tempo, aos 17 anos de idade, eu comecei a estudar Direito. Quando eu comecei a estudar Direito, eu estudava Direito à noite, eu abria a minha loja de manhã e eu estagiava de tarde. Eu não sei como eu aguentei fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas eu achava necessário eu começar a estagiar no primeiro período para poder aprender a profissão. E eu estagiava de graça. Eu pedi até, pelo menos, olha, tem como pagar o lanche da tarde? Não tinha. E eu vi que a loja estava atrapalhando os meus estudos, porque quando chegava de noite eu estava muito cansado. Então eu decidi devolver a loja, entregar a loja à minha mãe. Foi ela quem tinha me conseguido os pontos. Eu devolvi para ela e fui me dedicar 100% ao estudo e sobreviver do estágio. Eu troquei o meu estágio não remunerado por um estágio na Cefaz, pela manhã, na Diretoria de Mercadorias em Trânsito, onde eu aprendi muita coisa sobre direito tributário, sobre mercadorias em trânsito. Eu analisava os mandados de segurança que soltavam as mercadorias que estavam apreendidas. Então ali eu aprendi muita coisa. E de tarde eu estagiava em um outro escritório de advocacia no centro, onde eu atuava basicamente como advogado. Eu fazia as peças e atendia os clientes. E eu me orgulho porque chegou um caso de tributário onde não queriam inscrever, não queriam aceitar que um cidadão se inscrevesse, entrasse em uma sociedade, porque ele tinha dívidas de uma sociedade anterior, de uma empresa anterior. E eu juntei súmulas, jurisprudências, eu fiz a peça mostrando que o Estado não poderia cessear a atividade econômica dele, porque inclusive ele precisava dela para poder pagar os impostos da empresa anterior, que já haviam súmulas
mostrando que o Estado tem outros meios para cobrar aquela dívida e não impedindo ele de exercer a profissão. E o mandado de segurança deu certo, feito por um estagiário. E aquilo me orgulhei bastante. E fui sobrevivendo de 2 estágios, um de manhã e outro à tarde, e à noite eu estudava. Então eu estava imerso no direito. E assim foi, até que na Cefaz os fiscais entraram de greve. Minha gente, toda vez que eu trocar de posição é porque eu fui no banheiro, estou bebendo água, né, para lubrificar a garganta. Os fiscais entraram de greve e quando entraram de greve, acumulou-se notas de apreensão para calcular os impostos, que eram os fiscais quem faziam isso. Acumularam-se assim monstruosamente. E eles chegaram e determinaram, né, uma determinada pessoa determinou que os estagiários deveriam calcular aqueles impostos. Pegaram um rebanho de termo de apreensão, colocaram em cima da minha mesa e, olha, calcular. Porque os fiscais voltaram de greve e está tudo acumulado. Aí ali eu vi aquela situação, peguei uma nota, olhei e disse, olha, e é por isso até que me apelidaram lá, que eu não era estagiário de direito. Eu era estagiário cheio de direitos. Porque eu conhecia a lei, eu estudava. Então eu peguei a primeira nota de apreensão, termo de apreensão, fui falar com o meu imediato e eu disse, olha, eu não concordo com isso. Não é moral que vocês entrem em greve, vocês deixem acumular o serviço e vocês repassem para mim. Eu vou pedir para sair do estágio, eu vou me desligar, porque eu sou estagiário, eu vim aqui para aprender e não para calcular isso, até porque eu sou estagiário de direito e não de contabilidade. Aí eu pedi para sair. E quando eu pedi para sair, apareceu uma oportunidade de estágio no Tribunal de Contas. Lá no Tribunal de Contas, foi aí onde eu consegui pela primeira vez na vida vencer como profissional. Eu de estagiário, e eu vou mostrar para vocês que Deus existe, Ele é justo, basta com que você seja justo e aguarde que a justiça vai ser feita. Não há mal que prevaleça para sempre, não há injustiça que perdure para sempre. Então eu sempre procurei ser justo, mesmo que eu me prejudicasse. E no Tribunal de Contas aconteceu a mesma coisa. Como estagiário, os estagiários faziam seus processos de 4 volumes, 3, 2, 1. Eu pegava os processos de 40 volumes e trabalhava, eu dava o meu máximo. Só que tinha uma menina que ela era estagiária e ela se achava melhor do que os outros. Porque ela tinha seus relacionamentos, e eu não vou entrar no mérito também, mas ela mandava. Ela mandava e agia como se fosse chefe da gente. Ela chegou para mim e disse bem assim, Giovanni, desse jeito você não vai a lugar nenhum. Você está muito relapso. E enquanto eu dava o melhor de mim, enquanto eu me esforçava tanto, ouvir aquilo, foi tão duro para mim que eu olhei e disse, discutir com ela eu não vou. Meu Deus, isso é tão injusto, eu não consigo mais agora. Aí eu fui para casa, eu abandonei o estágio no meio do expediente e fui para casa. Cheguei em casa, deitei na cama, tirei a roupa e fui esfriar a cabeça. E fui ficar ali esfriando a cabeça. Cara, como o mundo é injusto, que a gente se dedica tanto e vê uma pessoa dessa soltar uma piada dessa para você. Enquanto eu estava na cama deitado, o telefone tocou com o prefixo 3315, que era o prefixo do Tribunal de Contas.
Quando eu atendi, alô, na época foi Dr. Mário Raimundo. Ele era chefe de gabinete do Luiz Eustáquio. E ele disse o seguinte, quando o Luiz Eustáquio era presidente do Tribunal de Contas. Ele disse o seguinte, olhe, o presidente quer falar com você. Por favor, desça. Porque eu estagiava no terceiro andar, a presidência fica ainda no primeiro andar. Desça. E eu deitado na cama. Eu digo, tá certo, já estou indo. Eu digo, meu Deus do céu, minha vida acabou. Eu saí no meio do expediente, né, para vir em casa desparecer, porque eu já estava fumaçando de raiva, né, da injustiça. Isso foi, eu acredito que chegou aos ouvidos do presidente. Meu Deus, eu vou levar o maior rela da minha vida. Aí eu me arrumei rapidamente e fui correndo, né, morrendo de medo. Quando eu cheguei na presidência, eu fui levado até o presidente e ele disse o seguinte, o Luiz Eustáquio, eu lembro que nem hoje. Olhe, e minha vida mudou, viu, a partir disso. O meu assessor jurídico, ele vai precisar receber um rim da esposa e vai ficar afastado. Eu liguei para o setor de estágio e perguntei qual era o melhor estagiário ali para poder me auxiliar e me recomendaram você. Ou seja, ligaram para chefe de verdade, não para estagiária que se achava chefe. E me recomendaram você. Você aceita? Eu digo sim. Você quer fazer o seu trabalho lá, com os estagiários no terceiro andar, ou você quer vir para cá? Eu quero vir para cá. E eu só voltei lá para me despedir. E daí em diante minha vida mudou. Por quê? Eu comecei a trabalhar na minha primeira função pública como assessor lá da presidência do Tribunal de Contas, assessor jurídico, sem ter apadrinhamento político, sem ser rico, sem ter nascido em berço de ouro, apenas pela competência. Apenas, principalmente porque Deus quis que assim acontecesse. Aí eu fui para a presidência e trabalhei durante 8 meses, até que veio a eleição. E nessa eleição, o Cícero Amélio venceu para presidente. E no dia 1º de janeiro, primeiro dia da presidência, me pediram o meu nome completo e CPF no gabinete do Luiz Eustáquio. E eu fiquei sem entender, né? Eu digo, olha, deve ser para me exonerar. E foi bom, enquanto durou, eu vou dar e vou agradecê-lo pela oportunidade de trabalhar esses 8 meses aqui. E quando eu dei meu nome e meu CPF, algumas horas depois, um monte de gente, não vou chamar de pilantra nem de safada, não, jamais faria isso. Um monte de gente assim que nunca nem me cumprimentou, começaram a apertar minha mão e dizer parabéns. Parabéns, eu sabia que era você. As mesmas pessoas que, inclusive, lutaram arduamente para me tirar de onde me colocaram ali, que eu nem estava sabendo onde me colocaram, e todo mundo, parabéns, parabéns. E eu, parabéns, parabéns pelo quê? Aí eu descobri que o Luiz Eustáquio me indicou para que o Cícero Amélio, presidente, me nomeasse como diretor de uma das diretorias do Tribunal de Contas. Sabe quantos anos eu tinha? 23 anos de idade. Foi um marco para a minha vida. Um salário de um diretor do Tribunal de Contas para um menino de 23 anos de idade. Cara, a partir dali eu comecei a ter conforto na minha vida e eu botei na minha cabeça que se alguém
encostasse um dedo no Luiz Eustáquio, eu era capaz de matar essa pessoa. Pelo simples fato que eu não tinha nada para entregar a esse homem. E esse homem, simplesmente, Luiz Eustáquio Toledo, ele me colocou em funções prestigiadas dentro do Tribunal de Contas, onde eu não tinha condições políticas, não tinha uma indicação para estar ali. E a partir daquele momento eu adotei esse lema de vida. Naquele véio ali, ninguém encosta. E eu ficava 24 horas à disposição dele. E a gente, a partir daí, desenvolveu uma lealdade, um companheirismo, uma cumplicidade tamanha que eu tinha até a senha do e-mail dele, a senha do cofre dele, a senha dos cartões dele, ainda que os filhos não tivessem, ainda que a esposa não tivesse. Tinha coisas que eu conversava com ele que ele pedia para eu parar de falar, porque a esposa, os filhos estavam chegando. Então a confiança que ele colocou em mim eu jamais iria trair. E isso provocou um ciúme absurdo no tribunal, onde tem um estacionamento subterrâneo onde só os conselheiros podem estacionar na sombra. Mas eu estava lá, estacionando na vaga do conselheiro lá, junto com ele, do lado do carro dele, né? E o resto todinho do mundo no sol. E todo esse relacionamento com o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo me ensinou muita coisa sobre lealdade, sobre companheirismo, sobre fidelidade. Ao ponto de que ele completou a idade de se aposentar compulsoriamente. E veio a PEC da Bengala. E quando veio a PEC da Bengala, ele vai ficar. Aí ele foi ficar, ainda ficou alguns dias, algumas semanas. Aí de repente o STF decidiu, não, a PEC da Bengala só vai valer agora para nós ministros. Para os restantes dos mortais, vai ser só a partir do... Aí botou lá uma espécie de vacância, enfim, um determinado período posterior. E com isso, todas as pessoas que tinham alguma liminar para continuar trabalhando com o amparo na PEC da Bengala, caíram. Foi o caso do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Eu estava preparado para esse dia. E eu estava com o meu termo, meu pedido de exoneração, andando dentro do carro. Durante todo esse período que ele funcionava sob liminar, que ele estava trabalhando sob liminar. E quando chegou o dia, né, da queda, onde ele precisou se aposentar, onde a liminar dele caiu por decisão do STF, dizendo que ele não seria contemplado pela PEC da Bengala, inclusive outras pessoas também trabalhando para que ele caísse, porque queriam a vaga dele, né? Houve promessas para ele de que ele assumiria uma secretaria. E ele confiou nessas promessas de políticos, que inclusive assim, são políticos tão safados, mas que eu não vou mencionar o nome, mas todo mundo sabe quem é, né? Quem manda, quem é o dono de Alagoas. Só isso. Pode ser, eu não vou levar processo, cameraman. Pode ser eu, o dono de Alagoas, pode ser você. Enfim, mas os donos de Alagoas prometeram, olha, você vai assumir uma secretaria, pode se aposentar. E o cara ali que eu aprendi, ele foi como um pai para mim. Ele se confiou nisso, né? Que não, porque ele era um cara ativo. Era o primeiro a chegar no tribunal e o último a sair. Eu tinha que ficar lá com ele. Eu não podia nem sair para almoçar.
Porque ele olhava e dizia, oxe, eu não saio para almoçar, por que vocês vão sair? E tinha gente que ele mandava chamar, era rígido, ele mandava chamar e dizia, fulano está no almoço, peraí, isso aqui, tá entendendo? A gente está aqui com uma missão, a gente só sai daqui quando terminar a missão. E eu estava com o meu pedido de exoneração, no dia que ele caiu, eu fui, junto com todo o gabinete dele, até a presidência. Presidente Otávio Lessa, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração. E o presidente Otávio Lessa perguntou, né, assim, perguntou a todos e qual a situação de cada um. Na minha, me foi dada a opção, inclusive pelo próprio Dr. Luiz, porque as pessoas que ele indicasse o conselheiro Otávio Lessa, poderia deixar lá. Eu entreguei minha exoneração. Eu me exonerei do cargo de diretor, apesar de eu não ser do gabinete dele, eu estava lá junto com o povo do gabinete, porque a diretoria era indicada por ele. Eu pedi minha exoneração. E foi muito difícil para mim, porque eu abdiquei de um salário, eu abdiquei de um conforto, eu abdiquei do status, né, dali de ser diretor, que inclusive, durante esse período que eu fui diretor, todas aquelas pessoas que me parabenizavam tentavam puxar o meu tapete para me tirar da diretoria, não aceitavam. O ser humano é assim, ele aperta a tua mão e pelas costas, facada, para tentar te tirar. E tem certeza, Giovanni, que você quer sair, porque até o fim desse mandato aqui da presidência você pode continuar lá. Tenho. Eu vou ficar com o Luiz Eustáquio, no bom ou no ruim. Se ele for para qualquer lugar, eu tenho certeza que ele vai me chamar junto com ele. Se ele não for, eu vou estar com ele. Porque eu entrei aqui dentro desse tribunal, não foi por mérito meu, foi por ele. Se ele não tivesse estendido a mão para mim, porque esse não é o padrão, escolher as pessoas por meritocracia. O padrão é indicação política em um tribunal de contas. E ele estendeu a mão, confiou e ele rejeitou pedidos políticos para me colocar lá, para me deixar lá. Então eu vou ficar com ele. Está aqui minha exoneração. Os outros que não tinham a mesma consideração que eu tinha, tentaram continuar e não tinha essa opção que eu tinha de ficar até o fim, mas ficaram lá até o dia que foram desligados, né? Alguns dias depois. Algumas pessoas são loucas e não entendem o momento de entrar e há o momento de sair. E as pessoas ficam indo achando que, não, se eu ficar indo aqui todo dia, ninguém vai me notar. Vai nada, amigo. Fiquei indo para a casa do Dr. Luiz, vendo o que ele estava precisando, fazendo ali companhia, durante 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio eu fui um amigo fiel, assim como o Aderbal, e isso você vai tirar de lição para você. Quando o Dr. Luiz era conselheiro, até o último minuto de conselheiro, ele tinha 40 a 50 pessoas bajulando-o, fazendo tudo que ele pedia, perguntando o que ele estava precisando, e se ele contasse uma piada, riam. E se ele tossisse, saúde, conselheiro. Quando ele se aposentou compulsoriamente, só 2 foram para a casa dele ficar com ele, independentemente de qualquer situação. Um foi Aderbal e outro foi o Giovanni, eu. E eu fui sem receber salário nenhum. E o dono do estado, que tinha prometido, né? Você não sei o quê, você vai ganhar uma secretaria, não sei o que lá, isso e aquilo. Não cumpriu sua promessa. E ele questionou,
ele provocou e não cumpriu a promessa e foi deixado ao esquecimento. Isso trouxe uma tristeza muito grande para a vida do Dr. Luiz, porque ele sempre foi um homem público que construiu o bairro do Benedito Bentes, que foi prefeito e de repente conselheiro, e sempre foi um cara inovador, que ele queria sempre inovar e fazer e ser o melhor no seu mandato. E de repente ele se viu afastado da vida pública porque ele não tinha mais nada para dar em troca. Aí ele de repente também se viu: cadê todas aquelas pessoas que eu ajudei? Cadê todas aquelas pessoas que hoje têm casa, têm profissão, têm salário por minha causa? Ninguém sequer ia visitá-lo e eu vi isso com meus próprios olhos. Pouquíssimas vezes aparecia ali um motorista para cumprimentá-lo, mas o resto abandonou ele. E veio o câncer no pâncreas, e para mim foi uma perda muito triste, porque eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, engessado na minha vida profissional, mas eu cumpri meu dever. Eu fui leal, eu fui fiel. E aí eu ia todo dia e eu comecei a notar que Dr. Luiz não queria mais me ver. E na verdade era ele protegendo, né, a imagem dele e protegendo as minhas lembranças dele, porque nas 2 últimas semanas de vida ele ficou muito debilitado e ele emagreceu muito rápido. E ele não conseguia mais fazer nada. Ele teve um câncer no pâncreas. E eu só tive a oportunidade, depois de saber que ele foi internado, e ali no internamento dele eu fui lá e deixaram eu entrar para vê-lo. E quando eu entrei, eu estive ali diante de uma pessoa que não mais falava. Não mais falava, não mais gesticulava, ele estava imóvel. E eu só tive a oportunidade de pegar na mão dele e dizer, né, doutor Luiz, o senhor vai sair daqui. E eu não estava mentindo, eu estava acreditando numa falsa esperança. Eu tinha esperança ainda que em vê-lo eu entrei em desespero e eu disse, o senhor vai sair daqui. Isso não aconteceu. Eu perdi o meu amigo e precisei arrumar um rumo na vida. Porque eu já não tinha mais nada para fazer. Nos últimos anos, nos últimos meses antes da morte dele, eu tinha aberto uma loja de roupa novamente para tentar ter do que viver. E essa loja foi no período da Dilma. A Dilma quebrou o país e eu quebrei a minha loja. E eu lembro que Dr. Luiz ainda perguntou assim, Giovanni, eu estou pensando em abrir uma loja. Dr. Luiz era muito esperto, muito inteligente, entendeu até como lidar com as pessoas. Ele disse assim, eu estou pensando em abrir uma loja, quanto você acha que eu precisava colocar numa loja para poder apurar bem no dezembro? E eu disse, doutor Luiz, eu acho que 10 mil reais é o suficiente para o senhor colocar numa loja para poder, assim, pelo menos comprar mercadoria por dezembro. Ele sabia da minha dificuldade, que o país estava quebrado e tal. E esse homem pegou 10 mil reais e me deu. Eu falei o valor e ele chegou e disse, olha, tome, é para você. Para você colocar na sua loja. E eu não pedi isso para ele. E eu não tive a oportunidade sequer de devolvê-lo. Ele faleceu e eu fali a loja, até o que ele me ajudou, eu não teve como manter. A Dilma quebrou o país. A Dilma quebrou o comércio. E foi decisivo para mim porque daquele dia em diante
eu disse, eu tenho que mudar de rumo, eu tenho que ver o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu estava quebrado. Eu tinha, da época de diretor, eu tinha carro importado da Alemanha, eu tinha eu conseguia viajar para o exterior e eu quebrei na emenda, meu irmão, nesses 2 anos e meio que eu fiquei parado, né, acompanhando o Dr. Luiz ali dia a dia. E eu tive que ouvir algumas piadas porque o mundo é perverso, né? Alguns traidores que eles se fingiam ser amigos e depois mostraram as suas unhas. Eles tiravam até piada, porque eu comprei um App TSI pela economia, pelo carro ser barato e econômico na gasolina. E quando eu comprei um App TSI, os caras não perdoa não, pô, povo. Como é que tu cabe nesse carro? Oxi, encolheu, eu nem aí, meu irmão. Ninguém paga minhas contas. Eu não vivo de aparência, eu vivo de conhecimento. O que me importa. Me envergonha ser chamado de burro. Agora o cara me insultar porque eu quebrei, entendeu? Isso não me envergonha, não. E eu decidi estudar, estudar para a OAB. Eu tinha um impedimento que eu não podia tirar a OAB por causa das funções que eu exercia no tribunal. E eu decidi estudar para a OAB. Eu estudava 6 a 8 horas por dia. Eu só parava para almoçar. E consegui passar numa das OABs mais difíceis. Disseram assim, olha, nunca houve uma taxa de reprovação dessa nos últimos 10 anos. Em torno de menos de 20%, se eu não me engano, foram aprovados. E eu passei com mais de 9. Eu acho que foi na prova prática escrita. Eu passei com mais de 9 e comecei a exercer a função de advogado. Quando eu comecei a exercer a função de advogado, eu comecei, graças a Deus, a conseguir dinheiro de novo. E eu advoguei, e eu lembro, né, assim, como eu dei nó em pingo d'água, eu mudei positivamente a vida das pessoas, sempre advogando na esfera criminal, onde eu decidi também para minha vida que eu jamais ia advogar para bandido. Existem coisas ilegais que são morais e existem coisas que são ilegais e imorais. Eu jamais ia advogar para um traficante, para um assaltante, mas para pessoas de bem que cometeram um erro de portar uma arma de fogo para se defender da criminalidade, isso eu abraçava. Se você matasse alguém, eu não sou ninguém para te julgar. Você teve suas razões. Só vocês dois ali nessa treta é outra história, entendeu? Eu não julgo. Eu acredito que, inclusive, todos nós estamos sujeitos a isso no nosso esporte. E eu fui advogando, e advogando eu comecei a construir um nome não foi do zero. Foi do zero. Porque meu pai, ele seria muito fácil para mim. É o filho, né? É o filho, então vamos lá. Meu pai, se ele estivesse trabalhando, ele teria ido muito longe. Mas as pessoas que sabiam da competência do meu pai passaram-se décadas da aposentadoria dele para eu começar na advocacia. Então teve que começar do zero ou do menos 10, que era onde eu queria chegar, queria dizer. E não foi fácil. Construir um nome na advocacia, sozinho. Seu pai era muito inteligente. Quem sabia disso
já morreu. Já morreu. Pelo contrário, né? Essas pessoas já estavam aposentadas, já não importava mais, eu não tinha o que indique, o QI. Então eu comecei do zero a advogar e meus primeiros honorários eu acredito que foram em torno de, eu pedi 6 mil para fazer uma defesa, o cara se fingiu de pobre, ele disse, olha, eu não tenho condições, o meu carro está ali, você quer pegar meu carro e você vende e me dá o restante e pega os seus honorários, eu não tenho condições. Aí eu vou fazer menos. Eu de 6 mil terminou fechando por 3 mil, ou foi 3,5. E no dia da audiência, para vocês verem como o mundo é ingrato, no dia da audiência, esse cara ficou tão feliz por eu ter dado um nó em pingo d'água, consegui absolvê-lo de um porte de arma com alegação da excludente de ilicitude, do estado de necessidade. Isso foi uma coisa inédita, inédita. Estado de necessidade absolvido. Ele, vamos almoçar na minha casa? Quando eu vou almoçar, a casa do cara, meu irmão, não basta ser grande, elas são 2 lotes. Ele tem inúmeros carros na casa dele, mas o cara se fingiu de pobre para eu não ganhar meus honorários. Quer saber de outra? Para você ver como o mundo é sacana. Posteriormente, eu comecei a trabalhar também como despachante, procurador bélico. E esse cara preferiu fazer processos com outra pessoa porque era mais barato, a não fazer com um cara que salvou a idoneidade dele. Mas eu aprendi que o planeta é assim. Enfim, vamos adiantar. Comecei a trabalhar com advogado, honorários de 3 mil, 3.500, fui aumentando para 6, fui aumentando para 9, depois foi fazendo nome, o sucesso foi, né, rapaz, aquele cara, ele dá nó em pingo d'água, porque eu estudava as teses, a saída para tudo. E veio um honorário de 15 mil, daqui a pouco, honorário de 50. Aí, meu irmão, eu venci na vida. Venci na vida como advogado, fui atuando também como procurador bélico e eu fazia tudo sozinho. Eu era um cara que dava conta de tudo, eu trabalhava 12 horas por dia. E Deus foi tão bom comigo que eu, com a competência que Deus me deu, quando eu era procurador, eu dominava 90% do mercado dos CACs em Alagoas. E aí onde você vai entender. Eu, como procurador, não só protocolava o processo e acompanhava, eu ia brigar pelos processos. Tinha tenente, que isso já foi gravado, quem acompanha fielmente nossos vídeos sabe que teve tenente que travou tudo na SFPC porque o cara era de esquerda. Eu fiz um dossiê com todas as provas dos prints do Facebook dele e fui denunciá-lo, porque ele era impedido por lei de atuar, sendo desarmamentista, atuar em processos de armamento. E eu dominei o mercado, 90%, e brigava com a 7ª Região Militar. E eu impus uma autoridade que, inclusive, o Exército não estava acostumado a ver, porque eu brigava pelos meus clientes. Se eu recebia um honorário e aquilo do meu cliente era justo e legal, o pedido do meu cliente, eu ia até o fim. Eu ia assim, meu irmão, ou você dá o que é de direito, ou eu vou atrás do teu CPF. Aí foi aí que eu recebi a minha primeira ameaça. Em um determinado momento, eu ligava para um setor, não vou dizer qual, para não dar processo. Eu ligava para um setor e tem que parar para comer, se alimentar.
Foi aí que veio minha primeira ameaça. Eu liguei para um determinado setor que eu não queria, não vou dizer qual foi para não dar processo. E eu falei com um cara que eu perguntava o processo tal, qual tá em que posição? Porque não tinha transparência nenhuma, não existia Sigecorp, nem Sinarmicac, nem nada. Qual é a posição? O cara tá 68. Seu processo é o 68. Aí eu, beleza. 3 meses depois, tô ligando para saber qual é o número da fila. Aí o cara é o 94. Eu digo, olha, com todo respeito, você está colocando pessoas na frente. Tem algo errado. Porque eu liguei há 3 meses atrás e você disse que era os 60 e tanto. E agora 90 e tanto. O cara achou ruim, reclama. Eu digo, depois não venha reclamar. Beleza. Meti uma ouvidoria no Exército. Denunciei o cara. Ele ligou para mim. Não é você, o Giovanni, eu sou eu. Que mora no endereço tal, era o fila da mãe do sargento. Não é você que mora no endereço tal, é para vocês verem o ódio que a gente levanta com cada ofício defendendo a nossa categoria. Obrigado pelo presente de Natal. Você acionou a corregedoria e não sei o quê. Obrigado. Obrigado, Feliz Natal para você também. Eu para o senhor também. Trabalhe certo que você não vai acontecer um negócio desse. Aí ligam para mim de Arapiraca dizendo, Giovanni, estou preocupado com você. Mais adiante isso. Aconteceu isso, venho atuando, isso sem nem confederação. Só como procurador desse povo e advogado. De repente, mais um problema. 8 meses travado a vida de todo mundo. Isso há anos. Aí eu entro com denúncias, com ofícios, nada resolve. Eu não fazia vídeos engraçados para poder resolver. Eu ainda não sabia que isso surtia efeito prático. Eu decidi entrar com judicializações. Eu tinha mais de 90 processos ali que estavam aguardando há 8 meses sem análise. Aí eu peguei e fui judicializando um a um. Quando chegou em 17, aí eu fui chamado. Pare, diminua a pressão que eu vou resolver. Já estou trocando o chefe do local, vai assumir outro. E está resolvido. Você vai ver que vai resolver. Aí os CRs começaram a ser emitidos com 5 a 15 dias. E foi trocado. Aí eu volto à história que eu tinha interrompido. Recebi uma ligação de Arapiraca. Giovanni, estou preocupado com você. O que foi, meu filho? Despachante e tal. Veio aqui. E estava espumando pela boca, dizendo que não ligava de receber auxílio reclusão pela sua morte. Aí, mas por quê? O que foi que ele fez? Aí o cara falou, já é a segunda equipe minha que ele tira de lá daquele canto. Não estou dizendo qual é o órgão, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Já é a segunda equipe minha que ele tira de lá daquele canto. Eu levava os processos diretamente para lá, sem passar pelo local onde deveria. Eu levava diretamente, entregava na mão do cara e ele já é a segunda equipe minha que ele tira de lá. Ou seja, a vida de todo mundo atrasada. Os processos da fila aumentando porque o cidadão furava a fila e ia lá pessoalmente protocolar.
Aí o cara vem dizer que não ligava de receber auxílio reclusão pela minha morte. Acionei o Conselho de Segurança do Estado, o cara foi chamado, formalizei tudo, para se eu morrer saberem quem foi e poder punir. E se eu precisar me defender, eu ter direito de responder dignamente ao processo. Fui vivendo, atuando. Chegou um momento que Deus me abençoou com esse local. Eu, que de repente era um Zé Ninguém, glória a Deus, não há mérito meu. Eu passei a ter um nome na advocacia, graças a Deus que eu podia cobrar o honorário que eu quisesse. Eu passei a ter um nome no esporte aqui local, que infelizmente atraía também muita perseguição e inveja. E eu ganhei de Deus essa estrutura aqui de 3.300 metros quadrados. Deus levantou cada tijolo disso aqui. Não foi o homem, foi Deus. E nessa estrutura, a gente começou a funcionar um clube onde, antes do clube ser construído, em torno de 860 pessoas disseram: eu confio em você, eu confio no seu trabalho e tá aqui o dinheiro da anuidade para ajudar nas despesas. Essas pessoas eu chamo de fundadores. Tudo que eu puder fazer por elas, eu vou fazer. Muitos abandonaram, né, devido ao governo. Os que ficaram, esses confiaram em mim, confiaram na nossa instituição, no nosso nome, antes mesmo dessas paredes estar levantadas. Isso foi uma coisa assim que, graças a Deus, me deu muitas coisas boas, muito respeito, muita oportunidade de trabalhar em prol do esporte. E aí nem confederação existia ainda. Só que me trouxe muitos problemas também. Você acredita que o sucesso traz problemas? Agora eu vou falar uma parte chocante, omitindo muita coisa. Porque alguns fatos estão em segredo de justiça. Não vou atrapalhar investigações nem nada. Mas eu aprendi com o delegado Fábio Costa que você quer ver quem é seu amigo, não é no ruim, porque é muito fácil você se compadecer de uma pessoa que está abaixo de você. Você vai descobrir quem é seu amigo é no bom, porque aquelas pessoas que andavam com você e que tinham pena de você e que era fácil sentir pena, elas talvez não vão aceitar o seu sucesso. Quando eu abri esse clube, Deus me deu esse clube, a gente tem em torno de 35 clubes de tiro em Alagoas. Mais da metade dos CACs estavam filiados em um só clube de tiro. E vocês já sabem quais são. Com isso, eu sofri. Agora vamos passar para o último capítulo, né? Para a gente ir para o finale. Eu sofri o seguinte. Enquanto eu tentava construir o clube, alguns invejosos e até
por que não dizer vagabundos, eles tentavam sabotar a abertura desse clube. É aí onde você vai entender que eu não temo nada. E eu sofri 36 procedimentos. E estou vivo e mais forte. Para abrir esse clube, quando eu decidi, vou abrir o clube, meu amigo, o inferno enlouqueceu. Inventaram que um monte de coisa que não batia. Porque aqui, de repente eu descobri que eu era até funcionário de outros clubes. Engraçado que era no mesmo período que eu trabalhei no GMF. Eu passava o dia inteiro trabalhando no GMF, porque eu esqueci de dizer para vocês, quando o Dr. Luiz morreu, logo após um ano, depois da morte dele, eu fui convidado para trabalhar no Tribunal de Justiça. E nesse momento eu parei de advogar e fiquei só trabalhando lá e atuando como despachante de processos de CR. Mas os caras, até para contar assim, é tipo assim, quem criou ele fui eu. Para tentar desmoralizar ou para dizer bem assim, ele é uma cria minha. E o engraçado é que nessa época eu prestava assessoria a 25 clubes de tiro. Mas tinha um que não aceitava. Todos os outros, quando você tem ética, quando você tem criação e tem berço, você entende, não. O cara tá abrindo um clube de tiro, mas tem público para todo mundo. Todo mundo pode abrir o seu clube. Existe público para o clube do Giovanni, existe público para um clube aberto, existe público para todo tipo de clube. Só que quando você tem o crime na sua veia, a sua postura é diferente, não é essa. Você começa a... A primeira coisa que eu sofri foi uma jura de morte. Eu fui jurado de morte. Não estou dizendo nome, mas vieram me passar um recado, amigos dessa pessoa, vieram me passar um recado que esse proprietário de clube, ele tinha a intenção de me matar. Aí você vai dizer, Giovanni, qual é a prova que você tem disso? Eu tenho uma ata notarial das pessoas que vieram passar o recado. Eu tenho uma certidão do delegado. Eu tenho uma confissão feita no Conselho de Segurança, onde se, após ser chamado lá, assinar um termo se comprometendo a não atentar contra a minha vida. Como é que você assina uma composição se você não tem esse interesse? Como é que você vai numa audiência trabalhista e você fecha um acordo? Não, eu vou te pagar se você não reconhece que você devia aquilo. Então, eu estou tratando aqui de fatos verdadeiros, onde estou deixando claro que não adianta entrar com um processo, porque, além de tudo isso já ter sido julgado, eu não estou dando nome a ninguém. Eu estou dando nome aqui, cameraman? Mas durante a construção dessas 4 paredes aqui, a primeira coisa que eu fui foi jurado de morte. É bom mudar os caminhos porque fulano e o pai dele são perigosos e você sabe que já mataram muita gente. Foi esse o recado que o amigo do cara passou. Já mataram muita gente, não sei o que, então vão pegar o Giovanni. Qual foi o meu crime?
querer trabalhar em prol do tiro. Fui perseguido de carro. Ah, Giovanni, é mentira. Abra o processo do Consegue, que vocês, um dia, o cara, rapaz, eu quero ver aqui o que você protocolou lá no Consegue. Vá lá no Consegue. Se não, vá lá no Consegue e peça. Melhor. Você vai ver que não só eu fui perseguido, como Deus é tão bom que coloca na minha mão as provas de que eu fui perseguido. Porque você está sendo seguido e outra pessoa e você filmar, o cara vai dizer, não, só estou indo para o mesmo caminho que você. Só que uma das pessoas que foi contratada para me perseguir não concordou e veio me trazer. Veio me trazer. E eu tenho as fotos que ele, inclusive, recebeu do cara dizendo, olha, é isso aqui. Olha aqui, ó, essas aqui eu tirei enquanto eu seguia ele. E, graças a Deus, tudo isso está devidamente documentado e não estou mencionando o nome de ninguém. Mas fui perseguido, passei por muito estresse. E Deus não só existe, como ele decidiu falar comigo através de outras bocas. E ele disse o seguinte, olha, pessoas vão se levantar, eu estou levantando pessoas para fazer a sua defesa. Você não vai se defender, você não vai precisar se defender. Aí, essas pessoas receberam um recado de pessoas muito importantes aqui no estado, talvez até mais fortes e influentes, e disseram, olha, se encostar um dedo no Giovanni, um disse, eu vou voar com as 4 patas em cima de vocês. E esse, eu vou dizer o nome, porque inclusive era a função dele. Dr. Alfredo Gaspar, eu lhe devo essa. O senhor foi um homem comigo. Apesar de que eu entendo pela sua ocupação, né, hoje eu não consigo mais falar com o senhor pelo zap, porque eu sei que o senhor está na correria, muita gente falando e tal, e a gente nem é tão próximo assim. Mas o senhor foi um homem comigo. O senhor foi um homem. Mesmo lá na Secretaria de Segurança, o senhor sendo grosso, que nem um papel de enrolar prego, o senhor foi justo, foi legal e foi moral. E o senhor disse, o senhor me protegeu e talvez hoje Deus tenha te usado para eu estar vivo. Então que Deus abençoe sua vida. Teve um desembargador também que ligou e disse, se encostar um dedo nele, vocês vão sentir o peso do Estado todinho em cima de vocês. Uma das pessoas que o cara falou que era ele que tinha interesse em me matar, e ele assinou depois a composição se comprometendo a não me matar, ela não consegue, não estou dizendo nome, uma das pessoas, ela já foi condenada, isso é um fato público, por roubo qualificado e formação de quadrilha. O cara assaltou uma churrascaria. E essa pessoa devolveu o recado, segundo eu ouvi, para o desembargador, dizendo o seguinte, diga a ele que pode ficar tranquilo que a gente não vai encostar um dedo nele. Mas o que a gente puder fazer para prejudicá-lo legalmente, a gente vai fazer. Aí, meu irmão, começaram as denúncias. Eu recebi, no total, foram 36 procedimentos. Eu recebi denúncia aqui desde o mosquito da dengue até de trabalho escravo.
que eu estaria usando os pedreiros na minha condição de advogado para obrigar o pedreiro a ganhar pouco. Meu irmão, eu não conheço esse pedreiro que ganha pouco. Entendeu? E o quanto eu fui roubado aqui pelos pedreiros não está no gibi. Mas eu fui denunciado de todo que é jeito. Delegacias, exército ligando para mim, dizendo, nós vamos lá na sua casa. Eu, de novo, denúncias de que eu teria arma fria na minha casa, denúncias de que eu estaria esquentando arma. Mas, tenente, o senhor não já viu? O senhor não foi lá 3 vezes nesse semestre? Mas é denúncia, Giovanni. A gente tem que ir de novo. E fique tranquilo que vai um armeiro do exército. Eu, mas por quê? Porque a gente vai desmontar todas as suas armas e fique tranquilo que ele vai usar luva. Eu, meu Deus, o senhor não já viu que eu sou homem de bem? Que eu não tenho nada errado dentro da minha casa. Vá de novo, não há problema. E lá vai o povo de novo. E foram 36 cansativos procedimentos, os quais eu achei que eu ia morrer. Porque eu não aguentava mais. E teve pagamento até em delegacia para tentar botar para quebrar em cima de mim. Não estou dizendo quem foi, nem em qual delegacia foi. Mas teve. Porque o próprio escrivão, anos depois, me encontra e conta, e eu também vi que tinha alguma coisa errada. Porque como é que a intimação chega 16 horas para eu comparecer às 9 horas da manhã do outro dia? E eu pego o carro e vou atrás do intimante para ir na delegacia já pegar a cópia do procedimento. E quando eu chego lá, tá as pessoas lá. Que BO a jato é esse que o cara vai abrir um BO e o cara já sai com um carro para levar intimação para outro dia, 9 horas da manhã? Delegadozinho, caba de peia, safado. Seu safado, é por isso que você hoje está, né, preocupado, respondendo mais de 30 procedimentos. Seu nojento, caba de peia. Você sabe, você olha nos meus olhos, eu vejo você na rua e você sabe que eu sei que você é um caba safado. E seus amigos delegados, uns passam a mão na sua cabeça, mas outros sabem que você é a vergonha da sua instituição. Tem pessoas que não compactuam. Outro dia eu fui falar com, para vocês terem ideia de como esse delegado é corrupto, eu fui falar com o diretor-geral da Polícia Civil, tinha um cara lá para dizer bem assim, não, eu vim aqui abrir uma reclamação. Por quê? Porque a minha moto foi apreendida em tal delegacia, eu recebi uma ordem do juiz para poder retirar o alvará de retirada, quando eu cheguei lá minha moto não estava. O delegado disse que eu deixasse isso para lá, que eu aceitasse R$6.000 no lugar da moto. Você é um nojento, você é uma vergonha. Mas não estou dizendo o nome. Aí procedimentos foram pagos para me prejudicar e eu, que nunca fui para uma delegacia, de repente eu era o rato da delegacia. Só vivia lá. Eu cheguei a brincar na delegacia dizendo bem assim, meu irmão, me bota no amigo secreto, porque o dezembro vai ser todinho aqui. E os caras trabalhando para me destruir, trabalhando, denuncia ele, mas onde? Tá faltando na UAB. 7 ações judiciais. Aí eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu senti no coração de olhar o meu CR. Entrei no Sigecorp. Estava dando lá uma mensagem de erro. Como se não encontrasse nada. No dia seguinte eu descubro que meu CR foi suspenso. Essas pessoas entraram com uma ação criminal contra mim.
Por quê? Disseram que a ameaça de morte era mentira e que eu fazer um boletim de ocorrência, que é um mero exercício regular de direito, que sequer dá direito a dano moral, porque um boletim de ocorrência é eu e o boletim ali e a Polícia Civil. Eu sequer dei conhecimento às outras pessoas. É um processo natimorto? É. Por que natimorto? Porque tem a confissão, não consegue. Tem a ata notarial. Eu fiz o que tinha de fazer com as provas que eu tinha. Não tinha outra medida. Eu fiz o boletim de ocorrência para poder me precaver, mas disseram que o boletim era mentiroso e que eu estava cometendo crime de calúnia. Pego o carro, fui para região militar, mostrei que o processo era injusto e o cara disse: são as regras do jogo, Giovanni. Eles estão usando as regras do jogo contra você. Entrei com um HC para suspender a ação criminal por ausência de justa causa. E olha, até esse HC ser julgado no mérito, meu irmão, foi uma luta tão grande das trevas contra a luz. O pessoal tentando me derrubar aqui, ó. No ouvido de um, do outro, não sei o que, tentando me derrubar, e Deus foi fiel. E eu venci. Eu venci e o processo foi julgado no mérito, né, revelando que não há justa causa para você responder esse tipo de ação se você tem as provas. Tudo foi resolvido, tudo foi pacificado, mas eu posso dizer a vocês que eu sangrei muito. Eu passei por situações, meu irmão, que era só eu e Deus. E qualquer outra pessoa não teria aguentado, não. Eu acho que outra pessoa no meu lugar, com a carga de problema, a carga de denúncia e de processo, que é assim, vamos cansá-lo e ele não vai conseguir abrir esse clube. Deus foi tão bom que levantou pessoas para fazerem minha defesa. Eu não paguei um centavo a nenhum advogado. E a vocês eu devo minha lealdade e minha gratidão. Doutor Silvio Arruda, doutor Rodrigo Malta, doutor Ivan Luiz. Os melhores advogados de Alagoas, não sei como, entraram por essa porta aqui. Eu lhe defendo, Giovanni. Eu lhe defendo. E cada um defendeu, atuou em uma determinada fase desses processos, porque foram anos. E isso me deixou encaliçado, me deixou duro, rígido para para problema. Eu não ligo mais para nada. Tem gente que tem medo de reportagem, tem gente que tem medo de delegacia, tem gente que tem medo de denúncia. Meu irmão, denúncia, delegacia, problema, reportagem, eu amasso, eu como, mastigo, engulo. Nada disso, porque vocês não fazem ideia do que eu passei para poder construir esse clube. E é por isso que eu digo que qualquer um que se levantar contra essas quatro paredes aqui, vocês vão conhecer um Giovanni estrategista, articulador e dominador do assunto. Não, e quando eu digo dominador do assunto é porque eu vou saber me defender. Eu entendo a legislação, principalmente criminal, e eu a cumpro de uma forma que eu não vou jamais fazer algo errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu ensino isso todo dia. Não sou eu que vou errar. E para
encerrar, né? Depois eu decidi fazer a criação de uma confederação, a qual todos vocês já conhecem a nossa atuação, limpa, transparente, aberta para todos vocês, mas antes disso eu só vou dar um toque para vocês. Eu tive uma pessoa que ela, durante 13 anos, ela foi minha amiga, talvez a minha melhor amiga. E essa pessoa, ela chegava em mim e dizia bem assim: você tem medo que os caras lá que estão te perseguindo denunciem que esse cara é um instrutor, não vou dizer nome também. Você tem medo que denunciem que? Aí eu disse: olha, eu tenho medo, estou montando agora o para-balas com pneu, só falta denunciar ao mosquito da dengue por eu estar com pneu aqui dentro, apesar do pneu estar cheio de areia. No outro dia vinha a denúncia, eu sem entender o porquê. Aí é onde você vê que cada ser humano ele tem um preço, né? O que faz, tem um ditado que diz que o que faz o ladrão é a oportunidade, mas eu acho que não convém não. Cada ser humano tem um preço, cara. E esse cara, ele se fingiu ser meu amigo. Durante 13 anos ele dormiu na minha casa quando ele não tinha casa aqui. E ele levava todos os meus receios e ponto fraco para poderem me denunciar pontualmente. Mas vocês acham que ele era fiel ao outro lado? Do cara que é condenado por roubo qualificado e formação de quadrilha? Não. Ele se vendia para os dois lados. Que isso sirva de lição para você. Ele se vendia para os dois lados. Ele trazia também: olha, tome cuidado que os caras vão te denunciar em tal canto. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele recebia indicação para fazer os testes de aptidão técnica dos dois lados. Quando eu vi que tinha algo errado, eu parei de mandar teste. Quando eu parei de mandar teste, esse cara ligou para mim e disse: não precisa mais mandar teste não. Foi nesse dia, meu irmão, que você vê que as pessoas são capazes de matar a outra. Porque se eu tivesse num local dando bobeira, ele diria: olha, ele tá ali em tal canto agora e tá vacilando. Esse cara era capaz de dar a fita, passar a fita para o povo ir me matar. E tudo isso por causa de testes. Porque eu parei de indicar a pessoa. E eu sei porque nesse dia da ligação, que ele disse: você não está mandando mais teste não para mim, está mandando para o outro, né? Pode mandar para ele. Foi nesse dia, o dia D, que muitas coisas aconteceram e esse cara, ele disse assim, como meta de vida, eu vou... Ele esqueceu os 13 anos de amizade e colocou os testes em primeiro lugar, o dinheiro. E esse cara, como foi que eu descobri que era ele? Eu cheguei na delegacia do Caba Safado, vendedor de procedimento de inquérito, e disse: eu quero ver a cópia do inquérito. O cara disse: não, você só vai depor. Você não pode ver não. Eu digo: o senhor está vendo essa OAB aqui? Às vezes eu sou arrogante porque preciso ser. Ou o senhor me dá, ou eu vou chamar a comissão de prerrogativa da OAB. Tá aqui, ó, eu sou advogado. Aí é um direito meu. Aí o cara: você quer começar por qual? Aí ele falou o nome, aquele do nome difícil.
Aí ele falou o nome do cara, eu digo, não estou acreditando. Esse cara veio aqui, mas ele veio fazer o quê? Ele veio me defender? Ele não. Ele estava com seus acusadores. E tudo isso enquanto o cara me abraçava, ia na minha casa, jantar na minha mesa, almoçar na minha mesa, e eu fiquei com a minha Harley fazendo revisão. Ele disse, tome a minha para você andar. Olhe, meus filhos, hoje só tenho Sofia, que estiverem me assistindo, maldito daquele que confia no homem. As pessoas só vão ser teus amigos até ter uma oportunidade de pisar em cima de você e lhe usar como escada. E o mundo é cruel, não confie em ninguém. Não confie, porque o mundo é cruel. E aqui estou eu hoje. Aí você quer a prova de que Deus existe? Deus arquivou os 36 procedimentos que tinham contra mim. Deus levantou autoridades para estar em minha defesa. Deus levantou advogados que se propuseram a fazer a minha defesa nos processos em que eram pertinentes a eles, sem eu precisar pagar nada. Deus sempre foi muito protetor comigo. Eu passei maus bocados, eu fui jurado de morte mais de uma vez. É por isso que eu tenho porte de arma hoje. As pessoas que me juraram já têm uma ficha criminal, onde já foram até para o presídio. Dos 6 anos e 8 meses de condenação, uns 3 foram pagos no presídio. Minha vida não foi fácil. Eu sangrei muito, suei e chorei muito para poder estar aqui. E qualquer pessoa que venha a tentar achincalhar com minha vida, você vai encontrar, eu vou dar uma de doido. Vou dar uma de doido, né? Para ele que eu vou vencer no grito. Você vai lidar com uma pessoa que qualquer que seja o ataque, eu não vou sentir mais nada. Eu não vou sentir porque eu já fui perseguido, jurado de morte, perseguido de carro. Teve situações que eu tive que entrar dentro do exército, porque o cara entra numa contramão, o carro acompanha. Vou voltar para Fernandes Lima, entro dentro do exército, aí pronto. Eu tive reportagens compradas para me denegrir. Um dos repórteres, que é o Henrique do Emergência 90, Henrique, você é um homem. Você é um homem. O Henrique chegou aqui e me disse, Giovanni, tá aqui. Eu pago o que for, eu pago o que for. Publique a reportagem. Você tem, meu velho. Você tem que acabar com o nome dele. Pode dizer aí quanto é que eu publico, que você vai publicar e eu pago. Eu pago o que foi, não sei o que, mas você vai publicar, tá aqui o texto. E o cara foi homem comigo e me disse, eu não vou compactuar com isso, Giovanni. Eu não vou compactuar. Eu não quero esse dinheiro. Deus foi muito bom comigo. Tentaram manchar minha imagem, tentaram me assassinar, tentaram me perseguir, me tirar o sono, tentaram me tirar a liberdade, botaram um deputado, inclusive, fizeram a cabeça de merda de um deputado, para dizer, olha, ele vai ser seu concorrente, viu? Ele vai se candidatar, derrube ele. Para esse deputado ir no mesmo canto onde eles tinham tentado
criar um procedimento contra mim e não conseguiram. Nem com Deus é tão bom que nem com um deputado botando lenha na fogueira eu quero que isso ande. E o deputado falando em público, olha, a casa dele vai cair, não sei o quê. Mas Deus é tão bom que não deixa. Não deixa, ele justifica. Não sou eu quem vou me justificar. E quando eu venho descobrir toda a trama, ela já está totalmente resolvida. Quando eu venho descobrir a trama, todas as tramas que tinham contra mim, para tentar me envergonhar, me prender, para me desmoralizar em reportagem. Tá entendendo? Eu não temo mais nada. E muitas vezes quando eu pensei que tudo, meu Deus, é agora, eu vou perder tudo, Senhor. Minha dignidade, minha honra, meu respeito, tudo isso aqui. Aí Deus ia lá e justificava nos 45 do segundo tempo. Só para pegar minha cara, botar no fogo e dizer, olha, tá vendo como é quente? Mas eu sou Deus e estou aqui e sou por você. É por isso que eu sou leal a Deus. E a lealdade do homem, ela não pode ser só durante a vida, ela tem que ser durante a eternidade. Quando eu falei lá do Luiz Eustáquio, quando ele faleceu, além de eu estar com ele sem remuneração nenhuma durante os últimos anos dele, quando ele faleceu, eu dei um nome de uma rua para homenageá-lo. Enfim, eu só queria que vocês soubessem que não foi fácil chegar até aqui. Após muito sangue, lágrimas e suor, eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe até aqui. E eu tento usar tudo, inclusive para a gente ter essa... Eu não sou mais um advogado, né, entrando nos cantos. Eu tive a ideia de construir uma entidade nacional, a Confederação Brasileira de Tiro Tático. O propósito inicial era para eu resolver problemas da classe, batendo na porta, e não é mais um procurador, não. É um presidente de uma confederação, ele fala em nome da coletividade. Esse foi o propósito. E terminou que, depois dela ser feita, a gente salvou a vida de um monte de atleta que é obrigado a ser nível 3 e não tinha condições e nem o tempo necessário para ser nível 3 com 1 milhão de calibres. Eu tento usar a minha vida sempre para fazer o bem coletivo. Mas toda essa luta me deixou rígido com as injustiças. Enfim, como é que terminou tudo isso? Eu arquivei tudo, todos os procedimentos. Hoje eu vivo minha vida, né? Tudo isso aí para mim, com fé em Deus, daqui a uns anos vai virar passado. E essas pessoas gastaram todo o dinheiro delas tentando me prejudicar. Quebraram. E até procedimentos que elas abriram contra mim se voltaram contra elas. E quando se voltou, ainda fica se vitimizando. Ele é horrível, olha o que foi que ele fez com a gente. Mas não conta a história todinha. Porque às vezes eu sou chamado para me manifestar e era melhor ter deixado eu em casa. Porque às vezes você tenta me incriminar, eu sou chamado para me manifestar e quando eu me manifesto, tudo vira o avesso. Porque você não adianta tentar incriminar um inocente quando esse inocente tem Deus e Deus me dá a sabedoria para eu dominar o assunto e mostrar por A mais B que, olha, isso aqui que estão me acusando, na verdade, não sou eu quem deveria estar aqui como inquirido. Essas pessoas faliram, quebraram na emenda. Hoje estão... Olhe como é curioso.
Tudo que você planta, você colhe. Eu já vi mais de 70 processos judiciais que eles estão respondendo. Por quê, Giovanni? Como pegavam o dinheiro e gastavam tentando me derrubar, não conseguiam honrar os compromissos. Aí tem um monte de gente cobrando, peraí, você não me vendeu? Você não me vendeu? Então eu quero a minha mercadoria. Me dê. Só que o dinheiro da mercadoria que deveria ter sido comprada quando o cara comprou, foi gasto para derrubar o Giovanni. E o cara dos 13 anos de amizade que ficava colhendo e levando, fazendo jogo duplo, a cruzeta. Meu irmão, a vida desse cara, todo tipo de destruição, de tentativas de tragédia dentro da família, até mesmo o psicológico dele já abalado, porque o cara ficou desonrado. Não estou falando o nome, viu? Nem adianta. Ficou desonrado. E essa pessoa sofreu também. Perdeu algumas coisas que tinha. Entendeu? Foi com prejuízo também financeiro. E vem sofrendo muitas tragédias. Você que está assistindo, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que é a sua vida, mas eu não vou dizer. Mas, enfim, a única coisa que eu fiz durante todas essas perseguições foi trabalhar em prol do tiro, em prol do coletivo, inclusive daqueles que me denunciavam. E hoje, graças a Deus, eu cheguei aqui e sigo minha vida, né? Enfim, pessoal, amo vocês. Curta, se inscreva, compartilhe. Esse vídeo nos ajuda a furar a bolha, né, do algoritmo. E também vai ficar aqui o meu depoimento, minha biografia por mim mesmo, para que meus filhos saibam um pouquinho das dificuldades que eu sofri, né? Hoje, graças a Deus, eu compro a briga dos outros. As minhas eu não tenho mais não, glória a Deus. Lembre-se de curtir, se inscrever, compartilhar e até o próximo vídeo.